Então vamos para os conceitos básicos da regra de 3 simples. O primeiro exemplo é o seguinte: Bianca comprou 3 camisetas e pagou 120. Ou seja, eu tenho a primeira grandeza, que é o quê? Camiseta. E qual que é a segunda grandeza? É o valor. Isso em reais. Então ele fala o seguinte, ó. Bianca comprou 3 camisetas e pagou 120 reais. Ficou claro até aí? Aí ele fala assim, ó, quanto ela pagaria? Ou seja, quanto ela pagaria vai ser o meu valor de X. Ou seja, a minha variável. Eu vou colocar o X aqui em camiseta ou em valor? Em valor. Em valor. Então minha variável vai ficar aqui. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo e preço. Pronto, eu tenho 2 grandezas. Quais são as grandezas? Camiseta e o valor em reais. Até aí tudo bem? Alguém não entendeu o que eu fiz? Fiz a leitura do enunciado e extraí todos os dados que eu tenho. Ok? Fiz a leitura do enunciado e extraí os dados. Bianca comprou 3 camisetas e pagou 120. Olha lá. 3 camisetas e pagou 120. Ok? Até aí tudo bem? Se ela comprar 5 camisetas, camiseta embaixo de camiseta, quantos ela vai pagar? Ok? Só isso. 2 grandezas. Tudo bem? Agora o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber a minha variável X. O que eu tenho que saber em relação a essa variável aqui? Eu tenho que saber se ela vai ser maior que 120 ou menor que 120. Então, para isso, você precisa fazer a pergunta para você mesmo. Ou seja, olha lá. Se Bianca comprou 3 camisetas e pagou 120, se ela comprar 5 camisetas, esse valor de X vai ser maior ou menor? Todo mundo entende isso, sim ou não? Sim. Então eu vou colocar um mais aqui, ó. Por quê? Indicando que a minha variável vai ser o quê? Maior. Foco. Todo mundo entendeu por que o meu X vai ser maior? Porque se ela comprou 3, pagou 120. Se ela comprar 5 do mesmo modelo, ela vai pagar mais ou menos? Mais. Ficou claro? Por que eu coloquei o mais ali? Agora o que acontece? Eu vou colocar a setinha nas 2 grandezas. Primeiro, sempre a seta eu vou começar pela variável X. Olha lá. O que acontece? Se eu puxar a seta aqui, ó, eu estou saindo do menor e indo para onde? Maior. Todo mundo entende isso? Eu tenho que seguir o mesmo conceito do outro lado. Sair do menor e ir para onde? O maior. Pronto. A setinha está no mesmo sentido? Sim. Se está no mesmo sentido, isso é uma grandeza diretamente proporcional. Porque está no mesmo sentido. Eu coloquei a setinha, eu saí do menor, fui para o maior. Aí se eu tivesse colocado a setinha para cima? Vamos lá. Para cima, qual que é o sentido que eu vou usar? Olha lá. Eu vou sair do maior e vou para onde? O menor. E aqui? Maior, menor. A setinha mudou o sentido? Ambas estão no mesmo sentido. Então é o quê? Grandeza diretamente proporcional. Então, independente se a setinha for para cima ou para baixo, é você que vai definir. Nesse caso, ambas estão no mesmo sentido. Se estão no mesmo sentido, grandeza diretamente proporcional. Ficou claro, sim ou não? Como que vai ficar a minha situação? Olha lá. Vou começar sempre com a variável X, ou seja, 120 está para X, assim como
3 está para 5. Tudo bem? Alguém não entendeu o que eu fiz? Como que eu resolvo essa situação? Como que eu resolvo para encontrar meu valor de x? O que eu tenho que fazer agora? Como que eu resolvo? Tem uma igualdade aí. O que eu faço? Como que eu resolvo isso daí? Resolve o que, senhor? Essa operação, preciso encontrar o valor de x. Como que eu resolvo isso? Como que eu resolvo? Você vai ver se comigo. Tem alguma coerência. Tem alguma coerência, hein? Como que eu resolvo? Como, amiga? Parabéns. Tendo uma igualdade, o que nós vamos fazer? Multiplicar em cruzes. Por quê? Por quê? Devido à igualdade, o que eu vou fazer? Multiplicar em cruzes. Por que eu multiplico em cruzes? Devido à igualdade. Por que eu multiplico em cruzes? Devido à igualdade. Parabéns, meu irmão. Devido a Olha lá. Multiplica em cruzes, ou seja, 3 vezes x igual 120 vezes 5. Ok? Multipliquei em cruzes. 3 vezes x, 120 vezes 5. Olha lá, se o 3 está multiplicando, eu vou passar ele para lá fazendo o quê? Dividindo. Então vai ficar assim, ó, 120 vezes 5 dividido por 3. Ao invés de eu pegar o 120 e multiplicar por 5 e depois dividir por 3, eu sei que o 120, ele é múltiplo de 3. Então eu vou simplificar esse cara aqui por 3 e esse aqui por 3. Antes de multiplicar o 120 por 5. Simplifico aqui por 3. Ok? Então vai ficar assim, ó. 120 dividido por 3 dá 40. Vezes 5. E 3 dividido por 3 dá quanto? 3. Dá 1. Ai. Vai cair com o cara lazarento. 40 vezes 5 dá quantos? Tio de bala. Não, 200. 200. Dividido por 1 vai dar 200. Então, nesse caso, o que acontece? Ô Deus. Também é feia. 40 vezes 5, meu amigo. 5 vezes 0, 5 vezes 0. 5 vezes 4, Quanto que é, Coral? 20. Ok? 200. Ficou claro, pessoal? Sim ou não? Sim. Agora sim, ó. Então, isso é uma grandeza diretamente proporcional. Certo? Alguém não entendeu? Ok. Como que não entende a explicação dessa?